Olá, estudante! Pronto? Pronta para mais uma aula divertida? Espero que você esteja bem animado, bem animada para essa aula, pois ela está demais. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Ivonilza de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é De quadrinho em quadrinho, muitas histórias. Já descobriu do que iremos falar? Guarde a resposta aí com você, que só irei dar um recado rapidinho para os meus colegas professores e já já falaremos sobre esse assunto. Enquanto isso, separe um caderno, lápis e borracha e vá colocando o seu nome na lista de presença. Aponte a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo em sua tela. Preencha o formulário e envie. Caros colegas, a habilidade que iremos trabalhar hoje é construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. Os objetivos são entender a estrutura dos gêneros textuais, história em quadrinho e tirinhas, identificar os tipos de balões presentes nestes textos e aprender o conceito de onomatopeia. Apresentações feitas? Vamos à aula! Bem, estudante, tenho certeza que você já sabe do que falaremos. Sobre as histórias em quadrinhos, conhecidas também como gibis ou HQs. Amo ler história em quadrinhos. E você? Oi? Você ainda não teve essa oportunidade? Não deixa de visitar a biblioteca da sua escola ou da sua cidade e pegar esse tipo de história para ler. Tenho certeza que você irá se divertir muito lendo gibis. Eu trouxe algumas histórias em quadrinhos para você conhecer. Temos em revistas, como estas da Turma da Mônica. Veja que interessante! Já existe a versão da Turma da Mônica jovem. Olha que legal! E nós também encontramos em livros assim, ó. Este é da Turma do Pererê. Mais uma vez eu reforço, tenho certeza que você vai amar ler histórias em quadrinhos. O autor das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica é o Maurício de Souza. E o autor das histórias em quadrinhos da Turma do Pererê é o Ziraldo. As histórias em quadrinhos, como o próprio nome já diz, são escritas em quadrinhos. Elas podem ser do tamanho de uma página inteira ou ser compostas de várias páginas, como apresentei há pouco para você. Vamos analisar outras características desse gênero textual. Observe essa imagem. Veja que, além dos quadrinhos, ela tem textos, e os textos são escritos dentro de balões. Um detalhe importante: a letra usada nesse gênero textual é a letra bastão maiúscula. Acima vem o título da história. O título dessa HQ é Magali em A Paquera. Observe que no primeiro quadrinho, Magali está sentada num banco da praça com seu gato no colo, quando chega um menino e diz: "Uau, que gatinha!" No segundo quadrinho, o menino senta ao lado da Magali e fica olhando para ela sem dizer nada. No terceiro quadrinho, ele pensa: "Agora é só me aproximar devagarinho e..." Seu pensamento é cortado com o barulho que o gato faz. Isso está representado no quarto quadrinho.
No quinto quadrinho, ele olha com raiva para o gato e não diz nada. Agora que você já entendeu como é a história, precisamos fazer mais algumas observações. Quero chamar a sua atenção para o tipo de linguagem que as HQs apresentam. Vamos relembrar os 3 tipos de linguagens existentes. Linguagem verbal, quando tem apenas palavras. Linguagem não verbal, tem apenas imagens. Linguagem mista ou híbrida, tem palavras mais imagens. Observe novamente a história em quadrinhos que já analisamos. Ela apresenta palavras e imagens. Sendo assim, a linguagem desta HQ é uma linguagem mista ou híbrida. Vamos olhar agora para os formatos dos balões dessa história. Observe que o balão de fala do menino é diferente do balão onde ele está pensando. E o balão onde o gato emite um som também é diferente desses 2 balões que acabei de mencionar. Vou te dar um tempo para que você observe com bastante atenção esses detalhes. É importante que você saiba que existem muitas variações dos balões que aparecem nas histórias em quadrinhos. Cada um representa um tipo de fala ou situação. Vejam esses daqui. Todos que têm este sinal são balões de fala. Os balões que apresentam esse círculo e uma nuvenzinha são balões de pensamento. E esses são balões de fala também, mas aí essa fala é ou de susto ou de grito. Cada fala tem um tipo diferente de balão. Vamos observar novamente o balão aqui na história. Balão da fala, veja o sinal. Balão do pensamento, veja o sinal. E o balão onde o gato emite um som. Você percebeu que o gato emitiu um som? Todas as vezes que aparecer som ao longo da história, eles são representados de maneiras diferentes. Para esses sons, damos o nome de onomatopeias. Veja aqui na imagem algumas onomatopeias. Bum significa explosão. Smack significa beijos. Vrum, motor de carro. E assim temos outras, como o som de despertador, do telefone, de aplausos. Agora que você entendeu as características de uma história em quadrinhos, quero te mostrar um outro gênero textual que apresenta essas mesmas características. Você já sabe de qual gênero textual estou falando? São as tirinhas. Veja esta tirinha. Observe que nesse gênero textual a história também é em quadrinhos. A fala das personagens são escritas dentro de balões. A letra usada é a bastão maiúscula. Também possui as onomatopeias. Vamos fazer a leitura desta história. No primeiro quadrinho, o pai de Cebolinha está irritado com o barulho que o menino está fazendo, batendo um tambor. Bum, bum, bum. No segundo quadrinho, o pai fala bem irritado. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? No terceiro quadrinho, o pai aparece sentado no sofá com uma expressão de desânimo, pois o Cebolinha começou a chorar por causa da bronca que levou. Aparece escrito: "Buá!"
Você conseguiu localizar as onomatopeias nessa tirinha? Vou dar um tempo para você pensar. As onomatopeias estão presentes no primeiro e no terceiro quadrinhos. No primeiro, representando o som que vem do tambor, e no terceiro, o choro de Cebolinha. Quero ainda chamar a sua atenção para a forma que as ilustrações podem aparecer, tanto nas tirinhas como nas histórias em quadrinhos. Elas podem ser em preto e branco, como nessa tirinha que acabamos de analisar, ou elas podem ser coloridas, como essa tirinha do Saninha. No primeiro quadrinho, o Saninha vem brincando com seu carrinho de controle remoto. No segundo quadrinho, ele continua brincando, mas aparece um balão com um ponto de interrogação. A princípio, Saninha não estava entendendo o que estava acontecendo, mas lembrou que, por ser férias, seus amigos tiveram a mesma ideia que ele e estavam brincando com seus carrinhos de controle remoto também. Por isso, no terceiro quadrinho, aparecem muitas crianças com seus carrinhos e o Saninha diz: trânsito de férias. Hora de praticar o que aprendemos. Mas antes, preciso te lembrar de colocar seu nome na lista de presença. Aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e registre a sua. Vamos ler junto a próxima tirinha. Cebolinha está com seu cachorro Floquinho quando diz: lápido, Floquinho, não temos o dia todo para passear. Floquinho pensa. Ele pensa que é fácil andar de ré. Questão 1. Qual o tipo de linguagem dessa tirinha? Letra A, linguagem verbal. Letra B, linguagem não verbal. Ou letra C, linguagem mista ou híbrida? Tempo para pensar. A resposta correta da questão 1 é a letra C, linguagem mista ou híbrida, pois esse texto tem palavras mais imagens. Questão 2. Quais são os tipos de balões que aparecem nessa tirinha? Letra A, fala e pensamento. Letra B, fala e grito. Letra C, pensamento e grito. Tempo para você pensar. Resposta correta da questão 2 é a letra A, fala e pensamento. Questão 3. Nessa tirinha, há onomatopeias? Letra A, sim. Letra B, não. Tempo para pensar. A resposta correta da questão 3 é a letra B, não. Nessa tirinha não há onomatopeias. Vamos observar e ler essa história em quadrinhos agora. Veja novamente que aparece o Cebolinha com o seu cachorro Floquinho. No primeiro quadrinho, Cebolinha vem com seu cachorro no colo e coloca na bacia para tomar banho. Nos quadrinhos seguintes, ele dá um banho caprichado em Floquinho. No último quadrinho, Floquinho vira uma bola de pelos, coitado. O seu pelo embolou todo. Questão 4. No
segundo quadrinho aparece a palavra tibum. Essa palavra é: letra A, a fala de Cebolinha. Letra B, uma onomatopeia. Tempo para pensar. A resposta correta da questão 4 é a letra B. Tibum é uma onomatopeia. Questão 5. O que quer dizer tibum? Letra A, o som produzido pelo pulo que o floquinho deu na água, ou o Cebolinha deu um espirro? Tempo para pensar. Resposta correta da questão 5 é a letra A. Tibum é o som produzido pelo pulo que Floquinho deu na água. Resumo da aula de hoje. Estudamos sobre os gêneros textuais, história em quadrinhos e tirinhas. Aprendemos que em ambos os gêneros textuais trata-se de histórias escritas em quadrinhos. A diferença é que a tirinha é uma história bem curta e no máximo com 5 quadrinhos. Vimos que os textos são escritos em balões, falas e pensamentos das personagens. A letra usada é a bastão maiúscula. E relembramos os tipos de linguagens textuais: linguagem verbal, não verbal, mista ou híbrida. Hora do desafio! Que tal você escrever uma história em quadrinhos e desenhar as personagens criadas por você? Pensa numa professora que irá amar ler cada uma das histórias. Vou ficar esperando! Até a próxima aula. Um abraço bem carinhoso da professora Ivonilza. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.